Olá, graça e paz, meus amados e queridos irmãos da família Dev. Importante estar aqui falando com vocês via este vídeo. Nós queremos, então, dar sequência ao nosso devocional da semana. Hoje falaremos sobre a igreja que estava situada na cidade de Pérgamo. Ela é um pouco diferente, esta cidade das duas primeiras, que já foi falada pelo evangelista Fábio Martins e pela minha esposa. O Fábio mencionou Éfeso e a minha esposa mencionou a Esmirna. As duas eram portuárias, essa estava situada, Pérgamo estava situada em um alto monte, por isso se achava segura, até porque tinha uma visão melhor quando seus inimigos viriam atacar. E a palavra de Deus começa dizendo o seguinte: isto escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo, o que tem, ou seja, Deus, que tem a espada afiada em sua boca, pois Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes. Portanto, nós precisamos então estar atentos que a palavra de Deus quer nos transmitir. Romanos capítulo 10, verso 17 diz de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá naquela igreja tinha pessoas que não se decidiam, ora queriam servir ao Senhor e ora queriam seguir as doutrinas do Nicolau ou dos Nicolaítas, como também de Balaão. Nós sabemos quem foi Balaão, foi um profeta mercenário, capítulo 22, 23, 24 de Números, narra a história dele, propósito que ele se aliou a Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Mas, graças a Deus, isso não foi possível, porque a quem o Senhor abençoou, quem é o homem para amaldiçoar? Então, o Senhor começa falando para o anjo da igreja que está em Pérgamo, para que se arrependesse, pois no versículo 13, o Senhor diz que o seguinte: sabe que eles têm mantido a sua fé, não têm negado o nome do Senhor, mas o Senhor tem algumas coisas que é contra aquela igreja, o comportamento de alguns irmãos, os que seguiam a doutrina de Balaão e de Nicolau. Nicolau era um homem que tinha uma vida extraconjugal, Ele então acabava não se decidindo, uma hora queria servir ao Senhor, mas não queria abrir mão do seu relacionamento extraconjugal. Por isso é que o Senhor, então, no versículo 17 diz, versículo 16 o Senhor diz, arrepende-te. No versículo 17 o Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí o Senhor finaliza dizendo, ao vencedor. Então, três coisas precisamos observar. Primeiro, arrependimento. Segundo, ouvir. Terceiro, ao vencedor. Então, para que nós possamos vencermos todas as lutas diárias, nós precisamos começar o dia já nos apresentando diante do Senhor e demonstrando um coração contrito, disposto a cumprir o querer do Senhor. Depois, fazermos uma reflexão na própria palavra de Deus e permitir que ela fale conosco, para que possamos, então, nos tornarmos mais do que vencedor, como diz a palavra de Deus. Esta igreja estava um pouco acomodada e estava um pouco dividida entre ouvir a voz do Senhor ou manter a sua fachada de servo de Deus, possivelmente tinha aparência de crente, nome de crente, mas estava dividido. Lembrando que o reino dividido não subsiste. Eles precisavam, então, refutar terminantemente a doutrina de Balaão, de Nicolau, e então viver intensamente para o Senhor. Que nós possamos dar ouvido à palavra de Deus, tenhamos cuidado com o que estamos ouvindo, para que não possamos viver uma vida de confusão ou de conflito teológico, conflito mental, e acaba afetando a nossa fé.
Então queremos orar rapidinho, Pai querido, nesta manhã. Nós louvamos a Deus pela vida dos teus servos, pedimos que a tua graça continue sobre a vida de cada um, dando ânimo, força, que possamos refletir a cada minuto acerca das tuas promessas para conosco. Continue conosco neste dia, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos e um forte abraço a todos, em nome de Jesus.